Acharam aí? Bênção? Amém. Fica aí com o texto aberto. Nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que abençoe esse tempo da palavra e, na sequência, vamos começar a nossa reflexão. Amém? Se você puder, cubra a tua cabeça, feche os teus olhos. Ore ao Deus de Pai, de nosso Senhor Jesus. Fale para Ele nesse momento que você realmente quer ouvir a sua voz. Dê essa liberdade ao Espírito Santo de tocar o seu coração, tocar a sua vida. Com certeza Deus tem algo para nós nessa noite. Pai, no nome santo de Jesus, nós queremos Te agradecer porque tivemos este tempo abençoado de celebração, de louvor, de adoração ao Teu nome. E agora queremos continuar, ó Deus, nessa noite, sendo ministrados pela Tua santa palavra. Pedimos a Ti que o Senhor faça muito além do que aquilo que nós temos orado, do que aquilo que nós temos pedido ou pensado, ou até mesmo, ó Deus, tudo aquilo que foi preparado para essa noite. Nós queremos Te dar liberdade para que o Senhor vá além. O Senhor conhece, como já foi dito aqui nessa noite, o nosso mundo interior. O Senhor sabe o que se passa comigo, Samuel. O Senhor sabe o que se passa com cada um dos Teus filhos aqui. Assim como o Senhor sabia o que se passava no coração daquela viúva que havia acabado de perder o seu filho. O Senhor sabe todas as coisas. Então eu peço a Ti que o Senhor fale sobre medida a cada um nessa noite, de maneira que nós sejamos fortalecidos, encorajados, renovados, curados. E porventura, se houver no nosso meio alguém que ainda não teve este encontro e ainda não firmou uma aliança de salvação com o Senhor, possa entender isso nessa noite, possa receber do amor e da graça do Senhor e se converter a Ti. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, nossa proposta nessa noite é movidos pela compaixão. Essa é a proposta dessa reflexão. Nós vamos fazer a leitura do texto, mas antes de fazer a leitura eu queria perguntar para você: o que move o teu coração? O que move a tua vida? O que mexe contigo? Sabe, queridos, nós precisamos de pensar um pouco nisso. E eu peço a Deus que Ele realmente ministre ao teu coração nessa noite, o Espírito Santo possa realmente encontrar esse espaço para falar contigo e falar comigo também. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Amém? Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Amados, esse texto ele é muito interessante porque narra a história de uma viúva que havia acabado de perder o seu filho. Jesus estava vindo de Cafarnaum, mais ou menos 38 quilômetros de distância. Havia feito um milagre naquele lugar. O servo do centurião havia sido curado. E Jesus, então, resolve ir para a cidade de Naim. Jesus estava no início do seu ministério. E as pessoas começaram a tomar conhecimento dos sinais e das maravilhas que Jesus vinha fazendo. Então, uma grande multidão começou a seguir Jesus. E por onde Jesus caminhava, tinha um povo que o seguia, além dos seus discípulos. E ele, então, chega à cidade de Naim. O texto nos diz que havia naquele lugar duas multidões muito diferentes. A primeira
é a multidão que acompanhava Jesus, o grupo de Jesus. No grupo de Jesus nós tínhamos pessoas que estavam alegres, pessoas que estavam sorrindo, conversando, batendo papo, entusiasmados, maravilhados por tudo aquilo que eles estavam vendo. As pessoas estavam vendo coisas extraordinárias, Jesus estava operando milagres extraordinários. Esse era o grupo que estava com Jesus. Mas quando eles estão chegando na cidade, eles se deparam com um outro grupo. O grupo da cidade é totalmente oposto ao grupo de Jesus no que diz respeito ao seu estado emocional, o seu estado de espírito. Porque eles estavam num cortejo fúnebre, eles estavam levando um jovem que havia falecido para ser enterrado. Então esse grupo estava triste, quieto, diz o texto, talvez decepcionados, frustrados, porque nós não conseguimos lidar com a morte. O ser humano não foi criado para a morte, por isso que a morte é tão difícil para nós. Por isso que encarar a morte é algo tão complexo. A dor da partida é algo muito difícil para todos nós. Mas havia um contraste daqueles que estavam caminhando com Jesus e daqueles que estavam na cidade de Naim. Eu queria aqui fazer um paralelo muito interessante. É visível a diferença que existe na vida daquele que anda com Jesus e na vida daquele que não anda com Jesus. Você quer fazer uma experiência? Olha aí para o seu vizinho, fala para ele, você anda com Jesus? Vê se ele sorriu. Se ele for crente de verdade, vai dar um sorriso. A gente costuma dizer que tem alguns que foram batizados no limão, no vinagre, né? E ele ainda não sorri como deveria, ele ainda não experimentou a vida de Jesus como deveria. Mas é notório a diferença daqueles que têm Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, daqueles que não têm Jesus ainda. Então, queridos, este era parte do cenário que Jesus estava envolvido nesse momento. E é muito interessante que ainda há um outro personagem nessa história, que era a viúva. E qual era a situação da viúva? Esta mulher, ela já havia perdido o marido, já havia sofrido um grande trauma. Talvez para algumas irmãs poderia dizer assim, ainda bem que esse miserável morreu. Espero que você não diga isso do seu esposo, amém, irmãs? Quando ele morrer, fala, foi um grande homem de Deus, abençoado, que marido maravilhoso, vou sentir sua falta. Raquel, cadê ela? Fala isso, meu amor, tá bom? Amém? Mas, queridos, é interessante que essa mulher, ela já havia andado por esse caminho, ela já conhecia o caminho do cemitério, porque ela já havia sepultado o seu esposo, ela era viúva. A gente não sabe quanto tempo demandou a morte do marido para a morte do filho, mas o que é certo é que, andando por esse caminho, com certeza na sua memória voltou a cena. A tristeza tomou conta do seu coração, porque além de ter perdido o marido, agora ela perdeu o seu único filho. Ela não tinha vários filhos, ela tinha apenas um único filho. E agora, então, ela perdeu também o seu único filho. E o texto nos mostra que ela estava chorando muito, que ela estava muito abatida. Sua situação era uma situação terrível. Se nós pensarmos no contexto da época, nós vamos entender um pouco mais disso. Mas imagina se essa história tivesse terminado aí, esse fosse o final da história. Seria terrível, irmãos. Porque a mulher nos tempos de Jesus, além de não ter como trabalhar fora, como as mulheres fazem hoje, ter um emprego, ela não tinha ganho para se sustentar, ela dependia do seu esposo, dependia do marido. Mas ela já havia perdido o marido. E agora, então,
quem assumiu esse papel foi o seu filho. Mas agora também ela tinha perdido o seu filho. E a menos que alguém da família a acolhesse, talvez um cunhado, a abrigasse para ser uma das suas esposas, ela teria que viver na miséria mendigando o pão. Então a sua situação era uma situação extremamente difícil. Obrigado, Senhor. Então, se essa história terminasse aqui, seria realmente uma tragédia, mas Jesus entrou na história. Irmãos, quando Jesus entra na história, ele faz toda a diferença. Amém? Quando Jesus entrou na sua história, na história da sua vida, as coisas começaram a mudar? Amém? Foi o que aconteceu com a vida desta viúva. Jesus entra na vida da viúva de Naim e transforma a sua história. Faz com que a sua história tenha um novo começo. Começa a ser reescrita, porque é isso que Deus faz conosco. Ele reescreve a nossa história. Ele começa a contar uma nova história, a meu respeito e a seu respeito. E isso fica marcado para sempre. A história da vida desta viúva, a viúva de Naim, ficou marcada na história para sempre. Deus quer também que a sua vida marque a história para sempre. Amém, queridos? Por que é que Jesus, amados, parou? Por que é que Jesus se interessou? Por que é que Jesus se importou com essa viúva? O texto diz que eles estavam vindo lá de Cafarnaum com uma grande multidão. E cruzando com eles uma outra multidão. Jesus poderia ter feito o quê? Passado direto. Você costuma parar em cortejo fúnebre de quem não tem nada a ver contigo? Está passando lá o pessoal com velório, você falou, opa, deixa eu seguir. Tem gente que vai no velório para comer bolachinha, gente. Está passando, né? Deixa eu tomar um café. Mas por que é que Jesus resolve parar? Por que é que Jesus se importa? Por que é que Jesus resolve interferir nessa situação? Essa pergunta é muito interessante. Essa pergunta, ela faz toda a diferença. Essa pergunta, ela tem um sentido muito importante para mim e para você. E é agora que nós vamos ver um pequeno vídeo que vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho. E aí nós vamos poder responder essa pergunta com mais clareza, amém? Agora dá para soltar aí, meu irmão, por gentileza. What's up with your box? That's not mine. Oh, well, how long has it been here? Since before I got here. I don't know. It's not my problem. Well, what is it? It's a problem. Oh, the problem. Right. Well, should I look at it? Knock yourself out. But you might want to think about that. Oh, why? Well, like I said, that's a problem. Well, whose problem is it? I don't know. It was here before I got here. Wait, so you don't know whose it is? No, and honestly, I don't really care. I've got more important things to do. Yeah, well, someone has to care. I mean, you can't just sit here forever. It's got to be someone's problem. Why? Why does it have to be someone's problem? Just don't look at it. Pretend it's not even there. Hey, there is no problem. What? That doesn't make any sense to me. Okay, wait, so what you're saying is it's not your problem. Right? And it's not my problem. Yeah. Then whose problem is it? Deu para entender nesse vídeo? Tem ali a legenda, mas é interessante. Existe um problema, a pessoa está próximo do problema, nós conseguimos perceber pela caixa que deve ter alguém dentro da caixa, ou alguma coisa viva que está querendo sair da caixa. Mas aquela pessoa está ao lado, vendo o problema, mas ele não tem nada a ver com o problema. Chega alguém, percebe o problema, tenta ajudar na solução do problema, mas ela é desencorajada a se envolver com o problema. Eu queria perguntar
para você. Já houve algum momento em que você esteve também diante de uma situação, uma circunstância difícil, alguém estava passando por um problema e você viu, mas talvez tenha respondido: não é problema meu? Isso não é problema meu. Eu não tenho nada que ver com isso. Deixa o problema aí. Graças a Deus que isso não aconteceu com Jesus. Mas, querido, nós estamos vivendo um momento na nossa sociedade, não é de hoje, isso já vem de muito tempo, mas eu penso que nos nossos dias isso tem se agravado muito, que é a questão da indiferença. As pessoas estão se tornando indiferentes aos problemas uns dos outros. Quantas vezes nós passamos ao lado e às vezes até mudamos de calçada? Lembram-se da parábola do bom samaritano? É um exemplo claro de pessoas que estão indiferentes à dor do outro, indiferentes ao problema do outro, tão somente porque não querem se envolver com o problema. E aí surge aquele dito popular, né? Cada um com seus problemas. Parece que o individualismo tem tomado conta da vida das pessoas. Nós estamos preocupados apenas com o nosso bem-estar, com o nosso problema. Estamos deixando, muitas vezes, de olhar para fora e de enxergar pessoas que estão vivendo crises, que estão vivendo grandes problemas, que estão passando por momentos de grande aflição, e talvez nós poderíamos ajudar a minimizar o sofrimento, e talvez a gente não tenha feito nada com relação a isso. Eu li essa frase essa semana, quando estava preparando esse sermão, e eu achei muito interessante: sair um pouco da indiferença pode fazer toda a diferença. Sair apenas um pouco da indiferença, ou seja, mudar um pouquinho só os nossos hábitos, já pode contribuir muito para que outras pessoas sejam abençoadas. O dramaturgo russo Anton Chekhov, ele disse: dizem que os filósofos e os sábios autênticos são indiferentes. Não é verdade, diz ele. A indiferença é uma paralisia da alma, é a morte prematura. Ou seja, quando nós nos tornamos indiferentes à dor das pessoas, quando nós deixamos de olhar o ser humano como um ser humano e agir também como um ser humano, nós estamos matando a nossa alma, a nossa essência. E isso é uma morte prematura. Então nós temos realmente um grande desafio nos nossos dias. Nós percebemos que os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. Você tem percebido isso? As pessoas às vezes dizem que têm 1000 amigos no Facebook. Eu fico imaginando, 1000 amigos? Não, você pode ter lá 1000 contatos, né? Você pode ter, às vezes, 1000 pessoas cadastradas lá no seu Facebook, mas você não tem amigos, porque o amigo é aquele que está com você, aquele que anda contigo, que você consegue pegar na mão, que você consegue falar olhando nos olhos, que fala a verdade para você e você tem a oportunidade de falar a verdade para ele, que você consegue se relacionar. Então eu não sou contra a tecnologia, eu até gosto muito da tecnologia, mas o tal do WhatsApp tem contribuído muito também para que as pessoas tenham um relacionamento ainda mais superficial. Às vezes, dentro de casa, tem que falar pelo Facebook, pelo WhatsApp, manda uma mensagem, né? Hoje, a minha esposa, eu estava, na hora do almoço, cheguei do culto, estava fazendo umas coisas, e em vez de ela me chamar para almoçar, ela mandou uma mensagem no WhatsApp, falou: vem almoçar, o almoço está pronto. Eu falei: olha que coisa interessante, muito legal esse negócio, né? Se eu não estou ligado no WhatsApp, não almoça. Aí, percebeu? Então é muito interessante. Mas, amados, Jesus nos alertou com relação a esse esfriamento do amor, que seria um dos sinais do final dos tempos. Mateus 24:12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra esfriar no original grego
é a palavra psucó. Literalmente quer dizer soprar ou refrescar-se com um ar frio. Mas, figurativamente falando, ela também tem o sentido de uma energia espiritual que é marcada, que é soprada, que é refrigerada por um vento maligno ou venenoso. Essa palavra foi usada uma única vez na Bíblia. Só neste trecho aqui você vai encontrar essa palavra. Jesus estava alertando, olha, no final dos tempos, o nosso inimigo vai soprar esse vento venenoso que vai procurar esfriar o coração de muitos. Glória a Deus que nós temos o vento do Espírito, amém, queridos? Que sopra e que nos aquece. É esse vento que, em nome de Jesus, eu tenho pedido ao Senhor que sopre na minha vida e na sua vida nessa noite. Talvez o amor possa estar se esfriando aí no seu coração por qualquer motivo. Que seja reaquecido hoje, em nome de Jesus. Não permita, querido, que essa indiferença tome conta da sua vida. Não olhe para as coisas e ache que tudo é normal, tudo é natural. Não é. Nós acabamos de cantar canções aqui que expressam o nosso amor a Deus. Mas também nós vimos que, no momento da oferta, o pastor Inhal já falou a respeito desse amor que nós temos que ter ao Senhor, mas o amor também que nós temos que ter às vidas. Nós temos que nos compadecer com aqueles que passam por necessidade, como se a necessidade fosse nossa. Isso tem que mexer comigo, isso tem que mexer com o meu coração. Amados, se não mexer com a igreja, se a igreja não fizer diferença, se o amor da igreja se esfriar, que dirá no mundo? Então fica um alerta da parte de Jesus para nós, olha, no final dos tempos, o amor de muitos, quem são esses muitos? Sejam os de fora, que os de dentro estejam com o amor aquecido, amém? Esse amor que vem do alto, esse amor que é soprado por Deus na minha vida, na sua vida, as pessoas possam encontrar em nós o amor verdadeiro, serem aquecidas pelo povo de Deus, serem fortalecidas pelo povo de Deus. Não permita, querido, que o amor se esfrie dentro de você, no nome de Jesus. Talvez você tenha olhado para algumas situações na sociedade dos nossos dias e tenha também achado que é normal. Quero dizer para você, não é normal. Quem veio matar, roubar e destruir é o nosso inimigo. É ele quem tem feito de tudo para destruir vidas. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida abundante. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho. Essa é a palavra que o Senhor quer que nós propaguemos. É isso que Ele tem para nós. Amém, amados? Nós seremos movidos pela indiferença ou pela compaixão. O tema dessa reflexão é exatamente esse: movidos pela compaixão. Qual é o tipo de sentimento que você vai deixar ser prevalecente na sua vida? A indiferença ou a compaixão? Jesus foi movido o tempo todo pela compaixão. Você vai encontrar 12 referências bíblicas nos evangelhos, aonde Jesus teve compaixão, e porque Ele teve compaixão, Ele agiu. E aí fica uma pergunta para nós nessa noite: como evitar que outro sentimento, que não seja a compaixão, tome conta das nossas vidas? Como é que nós podemos evitar que esse tipo de indiferença nos contamine? Que esse vento maligno que está sendo soprado aí sobre a sociedade também não encontre lugar na minha vida. Nós podemos aprender com Jesus como evitar isso. Essa passagem nos ensina muito. Primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é que, se nós queremos evitar que outro sentimento, que não a compaixão, tome conta da nossa vida, nós precisamos corrigir a nossa maneira de olhar. A maneira como eu olho para as pessoas que se apresentam no meu caminho. Olha o verso 13, a parte A do versículo. Diz o texto que Jesus, ao vê-la, olha que interessante, Jesus está no meio da multidão, a multidão está cruzando com eles, o enterro está cruzando com eles, mas Jesus
consegue perceber, ele consegue olhar, ele consegue enxergar a mãe do jovem que estava morto. O texto é bem claro, ao vê-la, Jesus fitou os olhos nessa mulher. Jesus conseguiu enxergar essa mulher. É muito interessante quando nós pensamos nisso, porque o olhar de Jesus fez toda a diferença. Essa palavra, vê-la, no original grego é oraó, e ela tem um sentido muito mais profundo do que apenas olhar ou enxergar. Fala a respeito de discernimento. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele não apenas viu a sua face, o seu exterior, o seu corpo, suas lágrimas. Não, Jesus conseguiu enxergar o seu mundo interior. Ele viu a sua dor, ele viu aquilo que estava dentro dela. Ele conseguiu enxergar a sua alma. Nós precisamos corrigir a nossa maneira de olhar para as pessoas. Com quantas pessoas nós cruzamos no nosso caminho numa semana? São poucas ou muitas? Muitas. E a gente está olhando para as pessoas com esse tipo de olhar? A gente está conseguindo enxergá-las na sua essência, enxergar aquilo que está se passando com ela, o seu mundo interior, suas crises, suas lutas. Por isso nós precisamos corrigir a nossa maneira de olhar. Precisamos aprender a olhar como Jesus olhava. A maior igreja do mundo, ela se encontra na Coreia do Sul. Pastor Po Yang-Shu. É uma igreja que hoje tem mais de 800 mil membros. Mas teve uma vez que o pastor Lou estava conosco e ele nos disse algo que marcou a minha vida. Ele falou que lá na Coreia, aqueles irmãos, eles saem andando pelas ruas para evangelizar pessoas, mas a estratégia que eles usam para ganhar vidas para Cristo, sabe qual é? Olhar nos olhos das pessoas. Eles vão caminhando pela cidade e vão olhando as pessoas. Aqueles que têm um olhar cabisbaixo, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão ansiosos, que estão abatidos, esses são alvo da abordagem deles. Porque quando você olha no olho, o olho diz muito, o olhar diz muito, querido. Então, quando nós fitamos as pessoas nos olhos, nós conseguimos enxergar aquilo que está por trás da sua aparência. Às vezes é uma pessoa bonita, às vezes é uma pessoa que está bem arrumada, mas o seu mundo interior está destruído. Eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi algumas notícias muito tristes de alguém que tirou a própria vida, alguém que se suicidou. E às vezes era uma pessoa que aparentemente tinha uma vida normal, aparentemente não apresentava nenhum tipo de crise, mas ninguém estava enxergando o seu mundo interior. Quero dizer para você nessa noite que Jesus está aqui, amém? Ele está olhando para cada um de nós aqui. Talvez eu não consiga enxergar, mas Ele enxerga. Ele sabe o que está tirando a tua paz. Ele sabe o que está te abatendo, Ele sabe o que está te entristecendo. E Ele quer fazer algo por você nessa noite. Amém? Você crê nisso? Ele quer mudar o nosso mundo interior. Ele quer fazer com que a minha vida seja uma vida abençoada, próspera. Como já dissemos, Ele quer mudar a minha história. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é corrigir a nossa maneira de olhar. Passe a perceber as pessoas que estão com você. Hoje, queridos, o relacionamento anda tão superficial que às vezes dentro de uma própria casa as pessoas não estão se vendo. Moram no mesmo endereço. Pode-se dizer que fazem parte da mesma família, mas às vezes não estão se vendo. Às vezes o pai e a mãe, quando percebem, já é tarde demais, já aconteceu a tragédia, porque nós não estamos olhando com os olhos de Jesus. Peça ao Senhor para corrigir isso na sua vida nessa noite, amém?
Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus nesse texto, e que vai com certeza nos ajudar a evitar que a indiferença tome conta da nossa vida, é sentir a dor do outro como se fosse a minha dor. O texto diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Quantas mães nós temos aqui nessa noite? Mãe gosta de levantar a mão. Levanta a mão aí, mãe. Mãe gosta de falar que tem filho, gosta de contar a história dos filhos, né? Olha que interessante. Será que cabe essa palavra de Jesus para uma mãe que acabou de perder o filho, dizer para ela assim: não chore? Espera aí, o que está acontecendo? É meu filho. Vou chorar e vou chorar muito. A dor é muito grande. A dor é muito intensa. Você que é mãe, você que é pai, já imaginou, já passou pela tua cabeça perder um filho? Mas Jesus olha para aquela mulher, se compadece dela e diz para ela: não chore. Amados, Jesus não apenas viu aquela viúva, mas o texto diz que ele sentiu, que ele se compadeceu. Jesus foi movido de compaixão. Compaixão no grego é a palavra splagnizomai. É uma palavra que tem um sentido muito forte. É sentir a dor por dentro, sentir a dor no íntimo, nas entranhas. É como se você estivesse sentindo uma dor forte no seu estômago. Jesus sentiu essa dor por dentro. Jesus sentiu a dor que aquela mulher estava sentindo. Esse termo grego fala de uma dor que é realmente grave, de algo que não tem como evitar, dói mesmo. Jesus sentiu a dor dessa mulher. Jesus conseguiu se colocar no lugar dela. Jesus conseguiu perceber o tamanho da sua dor. Nós precisamos orar a Deus que Ele derrame splagnizomai no nosso meio, na minha vida e na sua vida, amém, queridos? Compaixão. Movidos pela compaixão. Esse tipo de sentimento tem que ser uma marca registrada na vida da igreja. Uma igreja que é inundada pela compaixão do Senhor, se compadece dos outros. Jesus sentiu aqui, splagnizomai, por aquela viúva. Sentiu por aquele jovem no caixão. Eu fico imaginando quando Jesus viu aquele morto, ele com certeza pensou: eu não criei o ser humano para a morte. O Senhor não nos criou para a morte, amados. O Senhor nos criou para a vida. Então, quando Jesus olha aquela situação, aquilo mexe com ele de uma maneira muito profunda. Jesus olha para aquela viúva e vê que a vida dela poderia se transformar numa verdadeira tragédia. Como aquela mulher viveria sem o esposo e sem o filho naquela cultura? Além da perda de 2 entes queridos, o esposo e o filho, ainda restaria para ela uma vida miserável. Então Jesus se compadeceu. Jesus quer que eu e você também tenhamos esse mesmo sentimento por aqueles que sofrem nos nossos dias, amados. A igreja não pode passar indiferente ao sofrimento alheio, amém, queridos? Nós precisamos olhar para a sociedade, nós precisamos olhar para aqueles que estão vivendo em condições precárias, nós precisamos olhar para aqueles que estão aí fora e ter esse sentimento de fazer algo, socorrê-los. Então, se você realmente quer que a indiferença seja banida de uma forma completa da sua vida, corrija a tua maneira de olhar, mas também tenha esse tipo de sentimento, se coloque no lugar do outro. Quando você sente alguma dor, uma dor profunda, o que você normalmente faz? Deixa doendo? Não? Tem alguma atitude? Vai atrás de fazer alguma coisa. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Amados, Jesus não apenas viu ou sentiu, ele também agiu.
Como é que eu posso então corrigir isso? Me dispondo a fazer algo que possa amenizar a dor ou o sofrimento do próximo. Verso 17, verso 14, capítulo 7, diz assim: depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. Atitude. Talvez, queridos, essa seja a maior dificuldade da igreja dos nossos dias. Por quê? Porque às vezes a gente ouve uma mensagem que toca o nosso coração. A gente até entende que realmente tem que fazer algo. A gente às vezes até atende a um apelo nessa direção. Mas quando a gente sai desse local de reunião aqui, aconchegante, gostoso, para o início da nossa semana, na segunda, na terça, na quarta, às vezes a gente não faz o que deveria fazer, que é colocar em prática. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, nos dar graça hoje à noite, para que nós possamos realmente ter esse entendimento e que não fique apenas no campo do entendimento ou da emoção, mas a gente possa adentrar no campo da ação, possamos tomar a decisão de fazer algo. Comece a olhar para as pessoas que às vezes descem o elevador do seu edifício com você, o seu vizinho, as pessoas que estão trabalhando com você, as pessoas que estudam com você. Comece a olhar para elas de uma maneira diferente. Procure enxergar o que é que está acontecendo no mundo interior de cada uma delas. E se de repente você descobrir que ela está vivendo um momento muito difícil, sinta a sua dor, mas não pare por aí. Tome a decisão de fazer algo. Colossenses capítulo 3, verso 12, palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim à igreja: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então ele está dizendo ao povo escolhido de Deus. Quem é o povo escolhido de Deus? Quantos escolhidos nós temos aqui? Amém? Então essa palavra é para nós. E o que é o apelo do apóstolo? Ele está dizendo: revistam-se de profunda compaixão. É algo que nós temos que buscar em Deus. É algo que nós precisamos desejar fazer. É realmente tomar uma decisão de agir, de viver, de fato, o amor ao próximo. Eu gostaria de concluir com vocês nessa noite, dizendo que Jesus, ele poderia ter continuado. Ele estava indo para Naim, talvez para fazer alguma coisa naquele lugar, não sabemos, mas ele poderia ter continuado. Assim como nós muitas vezes também estamos diante de algumas situações e a gente passa batido. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus não o fez. Jesus tomou a decisão de parar. Ele sempre para. Glória a Deus por isso. Jesus sempre para diante de uma situação adversa. Ele parou para socorrer a viúva de Naim. Ele tem também parado para socorrer muitas vidas. Amém, queridos? Porque ele ressuscitou, ele não está morto. Ele está aqui nessa noite. Ele está nos vendo, ele está olhando para cada um de nós. E é muito interessante que, ao contrário do que seria a reação da maioria das pessoas, ele foi o único que parou para olhar para aquela viúva. E, queridos, que nós possamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus, fazer o mesmo pelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Essa história de cada um com os seus problemas não pode fazer parte da minha vida, amém? Se Deus colocar próximo a você, no seu caminho, alguém que está precisando de ajuda, de alguém que lhe estenda a mão, diga para o Senhor: Senhor, eu aceito essa missão. Eu quero ser usado por Ti para marcar a história da vida desta pessoa. Amém? Quantos aqui um dia foram ajudados por alguém?
Olha que bênção, olha que bênção. Comigo não foi diferente. A minha conversão, ela se deu no momento quando a minha família estava vivendo uma grande tribulação. Nós estávamos passando um momento terrível enquanto família. Mas alguém estendeu a mão. Alguém sentiu esplagnizomai por nós. Teve compaixão. E resolveu abraçar o problema. E não era um problema pequeno. Glória a Deus, porque o Senhor levanta servos e servas com esse coração. Amém, querido? Que o Senhor possa inundar você desse sentimento. Eu li uma frase essa semana que diz assim: nós aprendemos a voar como os pássaros, também a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Falta muito. Jesus, quando ele olha para aquela mulher, e ele para, e ele vai ao encontro dela, ele se compadece, e ele toca naquele jovem, aquele jovem então volta à vida. Jesus estava amando o próximo como a ele mesmo. Estava nos ensinando que a dor do outro é a minha dor, o sofrimento do outro é o meu sofrimento. E quando eu tenho esse tipo de atitude, com certeza, o mundo vai ser muito melhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Amados, a atitude de Jesus, ela não serviu apenas para abençoar a vida daquela viúva e do seu filho. A atitude de Jesus, aquele milagre, fez com que houvesse uma grande transformação naquela cidade inteira. A atitude de Jesus, uma única atitude, de uma pessoa, mudou uma cidade inteira. Toda aquela tristeza foi banida e eles foram tomados de alegria. O texto, no verso 16, diz assim que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, porque um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. E aí alguns disseram: Deus interveio em favor do seu povo. Havia uma grande multidão naquele lugar. A que chegou com Jesus e a que estava saindo da cidade. Mas Deus precisou de apenas um. Foi Jesus quem tomou a frente. Precisou de apenas um que se importasse. Aí você pode dizer assim: pastor, mas ele era Jesus. João, capítulo 14, verso 12. Jesus diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Assim como Jesus, Deus quer usar a sua vida, querido, para impactar uma cidade inteira. Deus só precisa de um que se disponha a assumir o problema, a dizer: esse problema aí é meu. Eu quero esse problema para mim. Eu quero entrar na história dessa família. Jesus tomou a decisão de entrar na história da viúva de Naim. E a vida dela foi totalmente transformada. De uma profunda angústia, de uma profunda dor, um sentimento de tristeza que só consegue imaginar alguém que tenha perdido um filho. Ela começou a saltar de alegria, porque Jesus entrou na sua vida e fez a diferença. Jesus quer usar a sua vida também, querido. Mas tem que ser por amor. Você tem que ser tomado de compaixão. Senão nós não vamos querer assumir problemas de ninguém.
O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre o amor, ele fala que, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não terá valor algum. Nós precisamos, como igreja dos nossos dias, dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser movido por compaixão. Eu quero que a compaixão seja uma marca na minha vida. Eu quero ser reconhecido por alguém que transpira compaixão, que não consegue ver uma situação que já está logo se envolvendo com ela. Eu quero poder ser usado por Ti para entrar na vida de famílias inteiras e vê-los conhecer o Senhor e serem transformados, terem a sua esperança renovada, ajudá-los a escrever uma nova história. Eu queria dizer para você, querido, que há uma unção de Deus sobre a sua vida, amém? Há uma unção de Deus sobre a sua vida, mas essa unção de Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela tem um propósito. Eu quero ler para você Isaías, capítulo 61. Se você puder, cubra a tua cabeça, feche os teus olhos, ouça esse texto. Diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você é ungido do Senhor, para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Há uma unção de Deus sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, e Ele me ungiu com um propósito bem claro, bem definido. A unção que Deus derrama sobre a sua igreja, ela tem um propósito, querido, ela tem um desdobramento, ela tem uma ação. Isso precisa acontecer comigo e com você. O Senhor quer nos usar de uma maneira poderosa, tremenda, fantástica, extraordinária. Você mesmo ficará espantado. Você mesmo será surpreendido. Nós vamos cantar uma canção. Faça dessa canção a tua oração.